O pão divino. Toda a regimentação religiosa na Terra não tem escopo maior que o de preparar as almas ante a grandeza da vida espiritual. Templos de pedra arruinam-se, princípios dogmáticos desaparecem, cultos externos modificam-se, revelações ampliam-se, sacerdotes passam. Todos os serviços da fé viva representam, de algum modo, aquele pão que Moisés dispensou aos hebreus. Alimento valioso, sem dúvida, mas que sustentava o corpo apenas por um dia e cuja finalidade primordial é de manter a sublime oportunidade da alma em busca do verdadeiro pão do céu. O Espiritismo evangélico, nos dias que correm, é abençoado celeiro deste pão. Em suas linhas de trabalho, há mais certeza e esperança, mais entendimento e alegria. Esteja, porém, cada companheiro convencido de que o esforço pessoal no pão divino para renovação, purificação e engrandecimento da alma há de ser culto dominante no aprendiz ou prosseguiremos nas mesmas obscuridades mentais e emocionais de ontem. Observações de ordem fenomênica destinam-se ao ouvido, ao esquecimento. Afirmativas doutrinárias elevam-se para o bem. Horizontes do conhecimento dilatam-se ao infinito. Processos de comunicação com o invisível progridem sempre. Médiuns sucedem-se uns aos outros. Se procuras, pois, a própria felicidade, aplica-te com todas as energias ao aproveitamento do pão divino que desce do céu para o teu coração, através da palavra dos benfeitores espirituais, e aprende a subir com a mente inflamada de amor e luz aos inesgotáveis celeiros do pão celestial. Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dará o verdadeiro pão do céu. Jesus, João, capítulo 6, versículo 32. Livro Vinha de Luz, editora FEB, capítulo 173, Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. O Espírito Emmanuel, comentando esse versículo de João, essas anotações do João, justamente falando sobre o pão que Moisés deu ao povo, era uma região desértica e o povo teve fome e não tinha nada para comer e o tempo foi passando. Moisés, então, orou e pediu ajuda espiritual. E caiu, assim, do ar, como fosse uma chuva, como fosse uma neve, só que era pão. É como se fosse uma neve, mas era pão que caía do céu. Ou seja, a espiritualidade promoveu ali um efeito físico de
movimentação dos elementos químicos do trigo e fez a massa do pão ali, né? Caiu aquele pão ali como fosse uma neve, todo mundo comeu e todo mundo se alimentou. Moisés vos deu o pão do céu. Esse pão que caiu do céu, né? Mas meu Pai vos dará o verdadeiro pão do céu. Por quê? Aquele pão que Moisés deu era alguma coisa para tapear ali o estômago por um dia, por algumas horas. Logo, logo o povo ia ter fome de novo. Mas Jesus está falando que Deus vai dar o pão do céu, ou seja, o alimento intelectual, as orientações espirituais que vão alimentar o espírito e não o corpo de carne, no sentido do saber, no sentido da movimentação da vida mental para esse rumo novo do conhecimento, das expressões do amor, da caridade, da bondade, da paciência, da tolerância e o uso equilibrado, com a harmonia, desses sagrados recursos do bem. Diz o Emmanuel, e é bom que entendamos por meio da mediunidade do Chico Xavier, que todos os serviços da fé viva representam, de algum modo, aquele pão que Moisés dispensou aos hebreus. Alimento valioso, sem dúvida, mas que sustentava o corpo apenas por um dia, e cuja finalidade primordial é de manter a sublime oportunidade da alma em busca do verdadeiro pão do céu. Céu, leia-se mundo espiritual. Né? Sempre que a gente ouvir falar de céu, esse céu que os teólogos inventaram, leia-se mundo espiritual. Não é? Porque não tem um lugar chamado céu, que a pessoa vai para o céu. Não, a gente vai para o mundo espiritual. Ah, mas aonde que é o mundo espiritual? Ué, o mundo espiritual é aqui mesmo, só que em outra dimensão da matéria. A matéria, onde nós habitamos aqui, constitui-se de vários ambientes. Se subdivide de maneira até chegar a uma matéria invisível. Nós, com aparelhagens sofisticadas, nós vamos enxergar o microcosmo da matéria. Mas a matéria, tem matéria que movimentamos aqui que é invisível, tipo gás de cozinha. É invisível, mas é matéria. Eletricidade que está passando por aquele cabo de 3.000 volts lá da alta tensão. É matéria, mas ninguém vê aquela quantidade enorme de matéria se movimentando ali, como elétrons que correm pelo fio, como cavalinhos, materiais, mas são invisíveis. O próprio vento é matéria, mas ninguém consegue ver o vento, mas ninguém duvida do vento, da força do vento, principalmente quando surge um tufão, um furacão, alguma coisa assim maior. Nós precisamos entender isso. O mundo espiritual é aqui mesmo, no planeta Terra, mas em outra dimensão da matéria. Quando o corpo de carne morre, nós não saímos do planeta Terra. Ah, agora o fulano deixou a Terra. Deixou a Terra? Não, deixou o corpo de carne. Ele continua no planeta Terra. Sair do planeta Terra é outra história, porque o corpo semimaterial que o reveste agora é elementos químicos e físicos aqui do planeta Terra. Para ir para outro planeta, os elementos químicos são outros elementos que vão compor o corpo que vai revestir o espírito. Porque o espírito em si é o princípio inteligente. Não tem forma visível. O espírito em si não tem forma visível, é como se fosse uma centelha de luz, mas ele se reveste de semimatéria, que Kardec chamou de perispírito, e, embora para nós seja invisível, para o mundo espiritual, para os superiores, é uma matéria ainda bem grosseira. Mas mais grosseira ainda é a matéria que nos reveste aqui no corpo de carne. Mas essa matéria grosseira, ela vai morrer em breve. E entrarão em trabalho de transformação um grupo imenso de
de elementos tipo vermes, devoradores, que transformarão a matéria imediatamente na matéria inorgânica. Porque, na verdade, essa matéria orgânica, enquanto o espírito está ligado com ela. O espírito se afastou da matéria, ela vira matéria inorgânica. O que vitaliza, o que dá vida à matéria, é o princípio inteligente, que é o espírito. O espírito, o princípio inteligente afastado da matéria, ela volta a ser matéria inorgânica, ou seja, volta para o reino mineral. Isso acontece também com os vegetais e com os animais. O princípio espiritual, que está ali, o princípio inteligente, tanto no reino vegetal como no reino animal, afastado, a matéria volta para o reino mineral, ou seja, torna-se matéria inorgânica. Então, é interessante a gente prestar bem atenção quando Emmanuel diz que toda arregimentação religiosa na Terra não tem escopo maior que o de preparar as almas ante a grandeza da vida espiritual. Ou seja, quando a gente fala de religião, e Jesus nem fundou nenhuma religião, foram os homens que inventaram um monte de religião, Jesus revelou as leis imutáveis e eternas de Deus e demonstrou o amor, a misericórdia de Deus como Criador, curando os enfermos, curando leprosos todo podre, ressuscitando mortos, curando cegos de nascença, justamente para comprovar o poder e o amor de Deus, que nós vemos a expressar-se na natureza, mas não entendemos. E ele deu pequenas demonstrações. Nós precisamos confiar na ação da espiritualidade maior, do mundo espiritual, porque ele diz, templos de pedra arruinam-se, princípios dogmáticos desaparecem, cultos externos modificam-se, revelações ampliam-se, sacerdotes passam. Nós precisamos exatamente valorizar a grande oportunidade do contato com a filosofia espírita, com a ciência espírita, e para quem quer que a doutrina espírita seja a sua religião, também poderá ser religião. Mas, a princípio, a doutrina espírita é filosofia e a ciência, mas poderá ser religião para quem quiser adotá-la como tal.